E aí, maravilhosos! Espero que todos estejam muito bem. Seja bem-vindo no canal da Clube. Você que já é de casa, já tá aqui faz tanto tempo, né? Seja bem-vindo também. A casa também é sua. Tudo bem com vocês? Voltando aqui mais uma vez com o quadro Filmes que Marcaram, para dar uma olhadinha em mais um grande sucesso do cinema que provavelmente você já viu, você já assistiu e se lembra dele até hoje. No vídeo de hoje, vamos relembrar o filme, eu adoro inclusive, Batman, o Cavaleiro das Trevas, que é considerado por muitos, né, o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Então vem com a gente que o vídeo de hoje está sensacional, aproveitando essa fase de O Coringa, que tem o Coringa aí, o filme também está em cartaz no cinema. Simbora! Mas antes desse TBT aí, de matar essa saudade, descobrir outras coisas também sobre o Batman, o Cavaleiro das Trevas, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com a galera, principalmente no grupo aí, tá bom? Ative o sininho para você não perder nada sobre os grandes lançamentos e todos os conteúdos que estamos postando aqui no nosso canal. Pois bem, a ideia para a produção de Batman, o Cavaleiro das Trevas, dirigido por Christopher Nolan, surgiu com uma continuação natural do sucesso de Batman Begins, com o objetivo de expandir a história e aprofundar a complexidade dos personagens. A principal inspiração veio de obras icônicas dos quadrinhos de Batman, que exploram temas mais sombrios e também maduros, né, do personagem. Batman, O Longo Dia das Bruxas e Batman, o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, tiveram grande impacto no tom e na abordagem do personagem e da cidade de Gotham. Esses quadrinhos são conhecidos por apresentarem um Batman mais normalmente complexo e sombrio. O conceito do Coringa como uma força do caos, sem motivações claras e com um senso anárquico de destruição, foi inspirado diretamente em quadrinhos como Batman, a Piada Mortal, sabe, de Alan Moore. Nolan quis retratar o Coringa como um agente do caos e um espelho do próprio Batman. Algo que se destaca realmente, fortemente no filme também, né? E após o sucesso de Batman Begins, Nolan e o seu irmão Jonathan Nolan começaram a desenvolver a sequência com a intenção de aumentar a escala e a ambição da história. O título, Cavaleiro das Trevas, foi uma decisão consciente para destacar o afastamento do filme de outras adaptações de super-heróis, sinalizando a abordagem mais séria, mais sombria, conceituada em dilemas morais e complexos também. Desde o início, Christopher Nolan queria introduzir o Coringa como um principal vilão de O Cavaleiro das Trevas, mas de uma forma completamente diferente das versões anteriores do personagem no cinema e também na televisão, com uma versão cômica e exagerada de Jack Nicholson em Batman de 1989. O Coringa de Heath Ledger foi conhecido como uma encarnação do caos absoluto, gente. Uma forma imprevisível e imoral que se opõe diretamente à visão de ordem de Batman. Nolan viu o Coringa como alguém que não queria mais nada do que causar caos e testar os limites morais de Batman. Ai, meu Deus, tornando um adversário formidável em um perfeito contraponto ao protagonista. Nolan pretendia que o filme abordasse temas relevantes para a sociedade moderna, como o terrorismo, a luta entre o bem e o mal, o poder da corrupção e o dilema moral que os heróis enfrentam em tempos de crise. Ele queria que o filme fosse mais do que uma simples história de super-herói. O foco estava em explorar a complexidade dos personagens e os dilemas que enfrentam. Nolan sempre teve uma abordagem realista para os filmes da
da trilogia, né, Batman, especialmente com Batman Begins, que trouxe um tom mais sombrio e fundamental no universo de herói. Esse conceito de realismo foi levado ainda mais longe em O Cavaleiro das Trevas, com Nolan decidindo filmar grande parte das cenas em locações reais, como Chicago, em vez de usar, né, sets artificiais. Ele também usou câmeras IMAX para capturar a grandiosidade de Gotham e a intensidade também das cenas de ação. Nolan queria explorar ainda mais a evolução de Bruce Wayne e como sua luta contra o crime começaria a afetá-lo psicologicamente. Bruce enfrenta questionamentos sobre o impacto das suas ações em Gotham e como surgiu de vilões como o Coringa está relacionado à sua presença como vigilante. O filme começa com Batman, juntamente com o promotor público Harvey Dent e o comissário de política James Gordon, fazendo o quê? Progressos significativos na luta contra o crime organizado em Gotham. A máfia, que dominava a cidade, começa a sentir a pressão das ações de Batman e da crescente reputação de Dent como um herói público. A confiança pública em Harvey Dent está em alta e ele é visto como o Cavaleiro Branco de Gotham, alguém que pode combater o crime de forma justa e legal. Batman, por sua vez, considera que Harvey Dent pode ser o verdadeiro herói da cidade, aquele que pode, de alguma forma, assumir a responsabilidade pela justiça sem precisar agir de fora da lei, né? Só que, enquanto isso, um novo criminoso surge, o Coringa. Ele se apresenta como um agente do caos, um criminoso que não busca poder ou riqueza, mas sim desfrutar a ordem e a estrutura moral da sociedade. Ele inicialmente oferece seus serviços à máfia para matar Batman, prometendo que a sua anarquia pode desfazer tudo que o Cavaleiro das Trevas construiu. O Coringa orquestra uma série de ataques mortais em Gotham, usando a imprevisibilidade e o terror para manipular tanto o público quanto as autoridades. Um dos seus primeiros atos é roubar um banco que pertence à máfia, mostrando o seu desrespeito pelas leis criminosas tradicionais e provocando a violência em uma cidade já à beira do colapso. O Coringa, ele começa a alvejar pessoas importantes em Gotham, exigindo que Batman revele a sua verdadeira identidade ou os ataques continuarão. O Coringa mata várias figuras públicas, incluindo o comissário de polícia e um juiz, enquanto provoca Batman, alegando que ele nunca será capaz de derrotar um inimigo que não segue as regras. A ameaça do Coringa coloca Bruce Wayne em uma situação bem difícil, bem complicada. Ele sabe que sua identidade como Batman está colocando a vida de muitas pessoas em risco. E aí ele começa a ponderar se deve ou não se revelar para salvar a cidade. E em um ponto crítico, Harvey Dent decide se sacrificar, revelando publicamente que ele é o Batman, para proteger Bruce e forçar o Coringa a confrontá-lo diretamente. Dent, ele é preso, mas o plano falha quando o Coringa ataca a escolta policial para sequestrá-lo. Um dos momentos mais cruciais do filme ocorre quando o Coringa manipula uma situação em que tanto Harvey quanto Rachel, o amor de Bruce Wayne, são sequestrados e colocados em locais separados com bombas de relógio. Batman tenta salvar Rachel, mas o Coringa o engana e ele acaba resgatando o Harvey. Rachel morre na explosão e Harvey fica gravemente ferido, com metade do seu rosto totalmente queimado, transformando-o no vilão Duas Caras. Daí você já encontra um outro vilão do Batman, né? Devastado pela morte de Rachel e sentindo-se traído pelo sistema de justiça, Harvey sucumbe
à loucura. Ele se torna duas caras e começa a buscar vingança, culpando Gordon, Batman e a máfia por sua tragédia. Ele decide que o destino será o árbitro das suas ações, usando uma moeda de dois lados para decidir se suas vítimas viverão ou morrerão. Enquanto isso, o Coringa continua a espalhar o caos em Gotham. Ele sequestra um grupo de cidadãos e força Batman e a polícia também a correr contra o tempo. O clímax acontece quando o Coringa coloca duas balsas, uma cheia de prisioneiros e outra com civis, em uma situação de refém, onde cada grupo tem um controle que pode explodir outra balsa. O Coringa, ele quer provocar que, quando empurrados ao limite, todos os humanos são capazes de cometer atos terríveis. No entanto, as pessoas nas balsas se recusam a seguir o jogo do Coringa, mostrando que ainda há esperança na moralidade humana. E esse é o clímax da história, Isa? Talvez não. O clímax realmente do filme, ele é marcado por um confronto direto entre Batman e o Coringa. Batman consegue capturar o Coringa, mas não antes dele revelar que o verdadeiro jogo final ainda está em andamento. Harvey Dent, agora transformado em duas caras, está sequestrando a família de James Gordon para o quê? Vingar-se pela morte de Rachel. E o Batman corre para confrontar duas caras e eles têm uma luta emocionalmente intensa. Duas caras decide o destino de Gordon, sua esposa e seus filhos em sua moeda, mas antes que ele possa tomar uma decisão final, Batman intervém, significando-se para salvar a família de Gordon. No processo, Harvey morre. No fim, Batman e Gordon decidem encobrir os crimes de Harvey Dent para preservar sua imagem pública como um herói incorruptível de Gotham. Batman assume a responsabilidade pelos crimes de duas caras, tornando-se um pária e um criminoso aos olhos do público. Ele se torna o Cavaleiro das Trevas, fugindo da polícia para manter viva a esperança que Harvey Dent representava para Gotham. Batman, o Cavaleiro das Trevas, foi amplamente aclamado pela crítica e público, sendo considerado um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. E eu concordo super com essas críticas, tá? Ele foi elogiado por sua narrativa sombria, complexidade temática e atuação marcante, especialmente a de Heath Ledger como o Coringa. A performance de Heath Ledger como Coringa foi o destaque absoluto do filme. A sua interpretação foi descrita como hipnotizante, assustadora, profundamente perturbadora, levando muitos críticos a considerá-la uma das melhores atuações na história do cinema. Ele foi elogiado por transformar o Coringa em um vilão totalmente caótico, imprevisível, carismático também. A direção de Christopher Nolan foi amplamente elogiado por sua abordagem realista, sombria, ambiciosa, para um filme de super-heróis que conseguiu equilibrar cenas de ação intensas com questões filosóficas profundas, como a luta entre o caos e também a ordem, a natureza da justiça. O roteiro foi elogiado por sua profundidade e complexidade. Ao contrário de muitos filmes de super-heróis, o Cavaleiro das Trevas aborda dilemas morais difíceis, como o sacrifício pessoal, a corrupção, o preço de ser um herói, e ele deixa muito bem claro ao longo de todo o elenco e ao longo de toda a história, a forma como Batman, o Coringa e Harvey Dent se entrelaçam na história, cada um representando um lado diferente da moralidade e da justiça, foi considerada brilhante. Os aspectos técnicos do filme também receberam muitos elogios, especialmente o uso inovador de câmeras IMAX para filmar cenas de ação e vastas paisagens urbanas de Gotham, né?
E o impacto de O Cavaleiro das Trevas foi tão grande, gente, que muitos acreditam que ele elevou o nível dos filmes de super-heróis, mudando, claro, a forma como eles são vistos pela indústria, né? Pela indústria cinematográfica. Seu sucesso levou a uma maior aceitação de filmes de quadrinhos como concorrentes sérios no cinema de prestígio. E a gente quer saber de você, se você já assistiu Batman, o Cavaleiro das Trevas, e aí gostou? Escreva aqui nos comentários o que você achou, vamos amar ver a sua opinião. Dependendo do tempo que você assistiu esse vídeo, a gente quer saber se você já assistiu, se foi a primeira vez. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da nossa família Clube. Sigam a gente nas redes sociais, colocamos os arrobas no início do vídeo e é isso. Um beijo pra você, até o próximo vídeo. Tchau!